Eu sempre tive uma curiosidade, Cláudio. Tá. Você é pioneiro na fisioterapia veterinária. Só. O que passou na tua cabeça assim, eu vou ser fisioterapeuta veterinário? Porque você também é fisioterapeuta humano, né? Sou. Você fez a faculdade. Sim. Como que foi esse start assim, eu vou fazer fisioterapia veterinária? Pois é, eu acho que nada acontece por acaso, né? Então, posso começar a contar um pouco da minha vida? Posso? Pode, contar claro. Um pouco da minha vida tá para aqui pra isso, né? pra gente chegar ao fim, né? Chegar a esse ponto que você perguntou. Então, eu sou clínico, né? Eu me formei em 1981 e, apesar de gostar muito da área de microbiologia, de laboratório, o destino fez com que eu fosse para a área clínica. Então, no começo da década de 80, tivemos um surto de uma virose nova chamada parvovirose, né? E nesse momento teve uma carência enorme de clínicos. Não tinha clínico para atender, era uma demanda muito grande de pacientes, né? A gente atendia paciente, não tinha aonde mais atender. Era muito. Eu era criança e eu perdi uma cachorra com parvovirose. Os cães morriam assim em 12 horas. É uma coisa impressionante. Né? A pessoa saía de manhã. Foi horrível. A pessoa saía de manhã de casa, pensava, puxa, olha, vomitou. Quando chegava à noite o cachorro estava morto. Então era fulminante. Morria assim em 12 horas, mais ou menos. E aí a carência, a necessidade de clínicos, né, foi muito grande. Não tinha veterinário para atender, porque morreu muito cachorro naquela época, né? E isso foi mais ou menos em 1981. Foi o ano que eu me formei, né? Ganhamos até bastante dinheiro com isso, né? Ganhava mesmo. Mas morreu muito cachorro. Foi muita pena, mas não tinha clínico para atender. Então eu acabei largando a área de laboratório, que eu gostava, já dava aula como monitor de micologia na época, né? Larguei e fui para a área de clínica e me identifiquei muito como clínico, né? Eu logo segui, eu tive alguns mentores que me ensinaram cirurgia, né? E doutora Leda, doutor Heitor, doutor Luiz Carlos Pimenta, que me ajudaram muito, me ensinaram, aprendi com eles a cirurgia e rapidamente me identifiquei também como cirurgião e comecei a operar. Mas era só cirurgia ortopédica ou cirurgia geral? Pois é, Sidney, nessa época a ortopedia gatinhava, né? Tinha pouquíssima coisa de ortopedia na década de 80, pouquíssimos ortopedistas, né? E a gente operava muito tecidos moles, operava tudo. Em 1990, eu fui fazer um curso com o professor Alvarenga. Acho que foi talvez um dos primeiros cursos do professor Alvarenga, que ele dava até na USP ainda, na época que a USP era lá nos barracões da USP, né? Eu me formei lá. Você se formou lá. Eu já Você não. Então, por volta ali de 1985, 86, eu confesso assim que eu tinha um contato muito grande com o professor Larson, da dermatologia. Sim, foi né? meu professor Meu também. professor também. Sim, foi meu professor também. Então, eu tive um caso muito interessante, né, de micobacteriose que ele acabou escrevendo. O caso, eu identifiquei esse caso na clínica. Bacana. E ele acabou escrevendo esse caso, inclusive apresentou esse caso num congresso de medicina tropical, acho que foi na Austrália. E esse caso foi identificado na minha clínica e eu acabei levando para ele, por ter sido o primeiro caso de micobacteriose, né? Eu acabei levando para ele e ele documentou e apresentou esse caso, né? Caso bastante, foi pioneiro na época também, Olha, primeiro caso de micobacteriose. Ele apresentou esse caso num congresso de medicina tropical. E fiquei com uma afinidade muito grande. Então, por alguns anos eu fiquei ali bastante na dermatologia, mas eu sempre gostei de cirurgia. Tá?
A sua clínica sempre chamou São Pedro? Desde sempre? Sempre. Que foi evoluindo e hoje é um hospital veterinário. Tudo. Sim. Ah, que bacana. Sim. Então, como eu gostava muito de cirurgia, eu fui fazer o curso de ortopedia, que foi um dos primeiros, viu, Sidney? Sim. O professor Alvarenga, em 1990. E comecei a fazer fisioterapia. Comecei a fazer ortopedia. Aí você começa... A ortopedia, ela era bem rústica, sabe? Rudimentar, né? Rudimentar, era né? pino intramedular, muito pino intramedular. Verdade. Eu fiz muito, usei muito pino Sim. intramedular. Mas é o que tinha, né? É o que a gente tinha à mão. Eu vejo hoje os materiais, titânio, mudou. tudo fininho, né? Completamente. Mas comecei a trabalhar e sempre fui muito curioso, Thaís, né? Sempre fui muito inconformado com os resultados, né? Sim. Então, nunca tive sossego, né? Por que deu errado? E muitas vezes, eu tinha feito meu procedimento absolutamente certo, né? Certo, por que o cachorro não anda? Por que ele não está apoiando, né? Eu fiz tudo. Aí parava, ia rever tudo que eu fiz, passo a passo, falei, eu fiz tudo certo. Significa que se eu tiver que fazer outra, eu vou fazer exatamente igual. E aí, eu sempre me espelhei, sempre me pautei na medicina humana, porque eu acho que a medicina humana sempre está muitos anos na nossa frente. Está bem à frente, né? E fora que experimentam em animais, né? Então acaba servindo de matéria-prima para a gente. Mas quando você tem alguém para te espelhar, né? Claro. Porque não é como hoje que você tem internet que você procura, Exato. né? As coisas demoravam. Que década de 90, por aí. Então as coisas demoravam. Por exemplo, alguma coisa era descoberto no Japão. Eles demoravam anos para chegar para nós, né? Porque isso a internet mesmo começou a engatinhar lá por 95, 96, estava engatinhando ainda, né? Era ainda aquele Wig, aquele... Não, mas até você saber tudo, né? Todo esse material Google, que você dá um Google, né? Para ligar um computador. Pois né? É difícil. Então, a pesquisa de estudo era muito difícil de fazer, né? E eu estava na Vila Prudente, São Paulo, num cantinho ali, né? Não estava nem numa grande... Você sempre ficou colocado ali, naquela região. Sempre na região da Moca, da Vila Prudente, né? Mas não estava numa grande vitrine na USP, não era professor da USP, né? Que na USP é uma vitrine, você faz alguma coisa rapidamente já né? E comecei a fazer as cirurgias, entendia que estava fazendo certo, mas o meu paciente nem sempre atendia a expectativa minha, do tutor, né? E aí, pautado nisso, eu fui saber o que faz na medicina humana quando a coisa não dá certo. Fisioterapia. Né? Chegou nela. Tá? Pois é. Como é que faz uma pessoa quando tem atrofia muscular? Né? Porque a atrofia muscular é do fisioterapeuta, não é da ortopedia, né? Sim. Faz fisioterapia. Tinha muito cliente já nessa época. Eu me lembro de duas irmãs, não eram gêmeas, chamadas Sirlene e Sirleia. Duas fisioterapeutas, não esqueço delas. E elas tinham comprado um laser, né? Isso em que ano, Cláudio? 1990. Nossa Senhora, uma fortuna e assim, ninguém sabia mexer. 1990. Elas tinham um laser. Elas tinham comprado um laser. E elas ou na época elas já tinham bastante renome, assim. Elas eram muito bem conceituadas na época, formada pela Unicid, na época, que era uma referência na fisioterapia, a Faculdade Unicid. E tinham uma clínica. E comecei a fazer fisioterapia com elas. Elas começaram a me ajudar, né? A gente pegou um paciente, até um cachorro delas, um tequelzinho, que estava com discopatia. E, clássico. E aplicou o laser nesse cachorro. Foi um sucesso na época, né?